E o que a gente tem tentado mostrar, principalmente dentro dessas relações da confederação e das entidades sindicais, é que nós precisamos, na verdade, construir não disputa de poderes internas, mas a gente precisa ser fraterno no movimento. A gente precisa construir um movimento com fraternidade. A gente precisa entender também que nós somos mulheres, que somos fortes, mas que nós temos sim o direito de ser sensível. Nós temos sim o direito de fazer a luta dentro do salto 7,5, de sermos bonitas por fora e por dentro, né? Nós não precisamos ser instigadas a acreditar que se eu tenho uma boa aparência, ou que se eu me organizo, que se eu tenho também essa... Porque existe muito isso, se você é militante, você não pode, né? Você precisa andar só de tênis, chuteira, nós temos... Não, nós somos mulheres, nós somos femininas e somos feministas, por que não? Mas não feministas no seu extremo, porque tudo que é demais também acaba ferindo o outro. Nós precisamos entender que esse movimento se faz com aquilo que é da medida. A gente precisa encontrar a medida, né? Nada pode ser alto demais que ofusque o outro também. Não podemos nós, mulheres também, achar que vamos também superar os homens se a gente não quiser construir essa caminhada conjuntamente. Nós também estaremos incorrendo no mesmo erro que nossa sociedade ao longo dos anos impôs como condição cultural da mulher. E eu gostaria só de falar mais uma referência da companheira Cristina, que vai falar agora, já na sequência, que além de tudo, ela é uma companheira de Juiz de Fora, né, que deixou a cidade de Juiz de Fora durante uma semana, idealizou esse projeto junto com o Simpro ao longo dos últimos 2 meses, numa conversa nossa, a gente fazia. E como, além do Simpro, eu ainda tenho as entidades da Confederação, que está lá, vou e volto, eu disse assim, Cristina, mas... Às vezes eu não consigo parar muito para... Não, pode deixar. Eu faço todos os contatos com a Adelaide. Adelaide é uma companheira, para além de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, foi nossa companheira assessora jurídica da CONTEE. CONTEE é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Atualmente eu sou coordenadora de assuntos educacionais. A sede da CONTEE fica em Brasília. A companheira Adelaide foi assessora nossa da CONTEE. A Cristina, na época, era coordenadora de secretária-geral, atualmente diretora, junto comigo na pasta de educação. E nós idealizamos essa referência de estar organizando esse debate. E a Cristina fez toda uma dedicação, e aqui está todo o nosso agradecimento pela luta, pela força, e eu estou emocionada. Porque a gente pode se emocionar também. Olha, nós vamos falar sentado. Bem, como ela disse que eu ia falar em sequência, eu vou começar logo, senão ela pega a palavra de novo e ninguém devolve, né? Não devolve. Bom dia a todas e a todos que estão aqui. Com uma alegria imensa que, quando a Décia falou e pensou em fazer esse projeto de trazer a doutora Adelaide aqui, e eu falei, vamos fazer um material bacana para poder distribuir para as pessoas, criar esse envolvimento. Eu comecei a fazer os cadernos que depois vocês vão receber e que foram utilizados ontem, distribuídos aos professores na palestra. Só que eu comecei a fazer e fiquei pensando, falei, a gente tem que dar um significado a esse material, né? A história de vida da doutora Adelaide, que depois ela vai poder falar um pouco para a gente, é a demonstração de que a gente não pode se limitar ao universo que às vezes a vida nos impõe, que a gente tem que ir além, né? E para algumas pessoas isso é mais sofrido, mais doído, mais difícil. E eu tive a oportunidade em Juiz de Fora de ser presidente do Conselho da Mulher. Então a gente acompanhava muito as políticas públicas, trabalhamos arduamente durante um ano, com base nas conferências que haviam sido feitas anteriormente, na elaboração de um plano municipal de política para as mulheres. E como ele demanda recurso, aí, né, a vereadora sabe disso, que aí tem que ser uma proposição do executivo, o prefeito acatou o posicionamento do conselho e apresentou o projeto na Câmara. Só que, lamentavelmente, uma ala
mais conservadora e retrógrada dos vereadores, e coincidiu com um debate da questão de gênero no Plano Nacional de Educação. Eles queriam que tirasse a palavra gênero, não podia ter a palavra estereótipo, não podia ter... eles só aceitavam a palavra preconceito, nada que fosse além disso. Só a luta pelo preconceito, não aceitavam de forma alguma que tratasse a questão do aborto como uma questão de saúde pública, né, que não era nem a legalização, mas o atendimento às mulheres. Então, assim, foi um período que eu falei que eu virei pop, né, porque aí você fica na imprensa o tempo inteiro, era pancado o tempo inteiro. E o acordo que nós fizemos com o prefeito foi que ele retirasse o projeto, porque eles queriam votar. E aí a gente já não queria que votasse, porque se deformasse o plano da forma como eles queriam, era um prejuízo maior ter um plano transformado em Frankenstein do que você não ter um plano. Então foi outra luta com a prefeitura para poder retirar. E nesse processo nós trabalhamos muito com mulheres trans, com trans, né, que são mulheres, com mulheres vítimas de violência. E Juiz de Fora tem uma coordenadoria, uma casa de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Nós tivemos a Casa Abrigo, que foi aquela política antes da Lei Maria da Penha, mas que numa avaliação nacional, a Casa Abrigo ela serve num acolhimento em caso de emergência, onde você não tem a mulher para ir para lugar algum, então ela pode ir para a Casa Abrigo. Só que o que estava acontecendo é que pegavam as mulheres vítimas de violência, colocavam na casa-abrigo e elas é que eram presas. O agressor ficava solto, no bar, bebendo com os amigos, fazendo tudo que fazia, e a mulher escondida. Então, assim, posterior à Lei Maria da Penha, passaram então a ter casas de passagem e não mais casa-abrigo. Por quê? Isso também é uma luta que a gente tem a tornozeleira eletrônica para que o agressor não se aproxime, mas que a mulher não precise ficar presa, né? Tirava filho de escola, era uma loucura. Então, assim, nós construímos um pouco isso em Juiz de Fora, só que a coordenadora que lá estava na época que eu era presidente, ela achava, do conselho, ela achava assim, a gente precisa chocar a sociedade. Então chegava uma mulher lá toda arrebentada, ela fotografava a mulher e punha no Face. Criou um Face para a casa do conselho. Mais uma mulher vítima de violência. E nós fomos para cima, falava que não pode ser assim, né? Você não faz, você não expõe a pessoa, não sei o quê. Aí agora mudou a administração municipal, manteve-se a casa, porque também a cada gestão que entrava mudava tudo, mas essa manteve. E trocaram a coordenadora. Essa agora é o oposto. Ela quase que põe a pessoa dentro de uma touca para ninguém saber também quem é a pessoa que foi vítima de violência. E para fazer oficina, nós pegamos, eu falei, não adianta também querer ser muitas mulheres, porque senão você não dá conta de ensinar, porque elas iam aprender a fazer o caderno. E... foram 10, nós abrimos 10 inscrições, nós tivemos 6 mulheres que participaram efetivamente da oficina, 3 elas iam ter atendimento, porque a delegacia funciona lá, então elas ficaram meio, mas a oficina foi de 2 às 6 da tarde. Foi um momento em que elas puderam ali, fazendo aquele caderno, cada uma contando o seu sofrimento, a sua perspectiva, o que ela queria mudar na vida dela, né? E para isso eu falei um pouco da vida da Frida, né? Que uma artista plástica, uma mexicana, dentro de um outro contexto nosso, diferente do Brasil, mas que através da arte ela passou a importância da pessoa não desistir, né? Da luta. Ela teve poliomielite, depois sofreu um acidente, ficou com muitas sequelas, muitas marcas. E então eu contei isso tudo, contei a história da doutora Adelaide, que também, dentro do seu contexto e da sua realidade, superou limites. E delas, né, que eram mulheres que estavam ali na casa,
que tinham tido a coragem de romper com aquele ciclo de violência, que ainda estavam nessa construção, nessa transformação, e fizemos então um depoimento de uma mulher, porque aí a coordenadora pediu que a gente nem filmasse a oficina, eu ia fazer um vídeo para mandar para a Décia antes. Nós fizemos só algumas fotos, elas fazendo o caderno, mas sem mostrar também o rosto, só as mãos. E essa senhora, ela quis dar o depoimento. E a gente às vezes é pego de surpresa também, com o nosso próprio preconceito, porque ela é uma senhora de 60 anos e que foi vítima de violência de um namorado. Na hora a pessoa fala, uma mulher de 60 anos vai estar namorando? Né? Assim, pô, como? E ela contava assim, e ela fazendo o caderno e falava assim, porque eu me separei, meu filho era muito pequeno, hoje ele tem 30 anos, e eu nunca mais tive um namorado. Né? E quando eu me dispus a ter um relacionamento, que eu vi que não dava certo, ele foi para a porta do meu apartamento, me chamava de vagabunda, de coisa que eu não precisava passar, porque eu não merecia aquilo. Né? Eu não sou isso que ele falava que eu era. Então, assim, e ela descobriu que ela podia denunciar, porque a violência não é só física. O povo falava assim, mas é um absurdo que ele fala, mas ele não me bateu. Né? Então, assim, até ela entender que existe também a agressão psicológica, né? A própria lei coloca isso de forma muito clara. A agressão patrimonial, diz que ele rasgou várias fotos que ela tinha, né? Assim, entrou um dia na casa, rasgou o documento. Então, tudo isso, elas conversavam enquanto faziam os cadernos. E muitas não conseguiam deixar o caderno esticadinho, porque isso não é fácil não, tá, gente? Com tecido é fácil, agora vai fazer com papel, isso é uma luta. Aí eu falei, eu vou construir um texto que possa representar um pouco do que foi essa oficina, do que foi essa experiência nossa. Aí fizemos o cofrinho também, né? Então, eu tem um aqui, vou ter que pôr óculos, lógico, para poder ler. Mulheres, que é esse banner, Mulheres, Tempos, Espaços e Transformações. Essas foram as palavras-chave para a preparação do material para o seminário sobre reforma trabalhista e as consequências para os trabalhadores e trabalhadoras promovidos pelo Simpre Itajaí em parceria com outras organizações. A reforma trabalhista atinge o conjunto da classe trabalhadora, mas é especialmente cruel com as mulheres, submetidas a jornadas duplas e múltiplos tipos de violência. Para dar o significado que o debate merece, resolvemos incluir em uma oficina mulheres vítimas de violência para confeccionar o caderno de anotações que será usado no seminário. A oficina foi precedida de um bate-papo sobre Frida Kahlo, que além da dedicação à arte, foi uma mulher feminista que superou seu tempo. Foi também repassado para as mulheres o tema da palestra, as consequências nefastas da reforma e um breve histórico da trajetória de vida da doutora Adelaide. O encontro de lutadoras com experiências diversificadas que superaram limites e transformaram sua realidade e tantas outras realidades, como a luta de vida de nossa palestrante, fez do momento a junção de épocas, desafios e de conquista. Frida Kahlo, as mulheres vítimas de violência doméstica e a ministra doutora Adelaide são exemplos de determinação e coragem, que fazem história e mudam realidades. As marcas trazidas nas capas de alguns cadernos, confeccionadas por mãos trêmulas e sensíveis, de mulheres que de homens receberam a palmada do machismo, contracenam com pinturas da artista Frida, que por meio de autorretratos registrou sofrimentos e superações. É essa combinação de imagens e de experiências que será usada na palestra daquela que, com mãos de uma ex-empregada doméstica, agora assina, no Tribunal Superior do Trabalho, decisões que entram na história. Mulheres que voam em busca dos seus sonhos e vão ao encontro da frase usada por Frida como superação do seu problema físico. Pés, para que os quero, se tenho asas para voar? Então,
eu construí esse texto pensando nesse momento, né, no momento do seminário, na proposta que tinha sido feita pela Adécia, de trazer a doutora Adelaide pelo fato de ser ministra, mas muito além do fato de ser ministra, de ter sido nossa assessora na confederação, de ser nossa companheira, de ser nossa amiga, o fato da vida que ela tem, da trajetória que ela tem, que para nós mulheres é um exemplo de determinação e coragem. É isso. Muito obrigada, Adécia, por confiar nesse trabalho, de acreditar na nossa capacidade. E dentro da confederação nós temos forças políticas, assim como em todos os espaços. Somos de forças opostas, né? E construímos coletivamente porque acreditamos que a luta ela precisa de todas as forças, né? Vou falar um pouco e depois podia abrir a palavra, né? E aí eu ia falando na medida em que vocês também fossem colocando, né? Eu fiquei muito agradecida, eu falei ali no café que eu nunca recebi uma homenagem tão bonita, né? Com tanto agrado, com tanta homenagem, né? Tanto essas decorações, coisas de Cristina. Cristina, eu fui 4 anos assessora jurídica da CONTE e a Adécia, as duas já eram diretoras da CONTE e realmente elas são muito especiais, 2 mulheres batalhadoras de luta, né? E que juntamente eu colocaria que a minha história, às vezes, sobre determinados aspectos, é uma história até excludente, né? Porque uma pessoa uma mulher que atingiu um determinado posto que é difícil de ser atingido mesmo porque só tem um Tribunal Superior do Trabalho e lá só tem 3 vagas de advocacia, né? São 27, só tem 3. Mas eu não analiso pelo aspecto da exclusão, né? Eu analiso pelo aspecto da inclusão, que é o mesmo aspecto que vocês analisaram para fazer essa homenagem para mim. Eu fico muito satisfeita, muito agradecida. Queria dizer para as duas aqui na presença de todos vocês que eu nunca recebi uma homenagem tão bonita, tá? Fiquei realmente muito emocionada. Mas a minha história é a história também da Cristina, da Adécia, é a história da Ana Lúcia, né, que foi a primeira presidente aqui do sindicato, da Marisa, né, que foi vereadora lá de Camboriú, e da Sueli, líder dos quilombolas, né? É a história de cada um de nós, né? E eu fico muito satisfeita de ter essa oportunidade de falar, porque eu gosto um pouco de falar de coisas que eu vivi desde criança e que essas coisas elas influenciaram muito na minha trajetória até hoje, né? Eu me lembro que desde de mocinha, das lembranças que eu tenho, eu já me preocupava com o coletivo, né? Então a minha perspectiva nunca foi a perspectiva individual, né? Resolver o meu problema, mesmo porque eu tive uma influência muito grande da minha avó materna, que estava falando aqui da influência da avó materna, é a Marisa, né? Eu também tive muita influência da minha avó materna. Minha avó materna, ela teve 9 filhos, a minha mãe também teve 9 filhos. A minha família, em sentido mais estrito, que é a partir da minha mãe, nós somos 52 pessoas. Então, em casa, quando eu faço uma festa de aniversário, são 80 pessoas no mínimo. A ministra Kátia Arruda, minha colega lá do TSE, ela fala, mas a minha é 8. Se eu fizer uma festa de família, são 8. E eu fui criada ali, frequentando a casa da minha avó materna, meus avós, e com todas aquelas pessoas. Então, eu acho que isso ajudou muito, né, a me trazer por aquela perspectiva que é a perspectiva do coletivo. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu me tornei evangélica. Mas antes de me tornar evangélica, eu frequentava a comunidade da Igreja Católica e tinha o Padre Júlio.
né, o Padre Júlio, uma vez eu recebi uma carta que é daquelas pessoas que têm doenças e que escreve pedindo ajuda, né? Que ficavam internados, acho que hoje nem tem isso mais, né? Aí eu fui falar com o Padre Júlio, né? Padre Júlio, eu recebi essa carta da pessoa pedindo ajuda. Ele, minha filha, não importa não. Não importa não, isso é assim mesmo. As pessoas mandam mesmo, não liga não. E eu fiquei tão decepcionado com o Padre Júlio que eu saí da Igreja Católica. Foi. Aí, eu frequentava Filhas de Maria, lá, umas coisas lá na paróquia. Eu saí da Igreja Católica por causa dessa conversa do Padre Júlio. Isso eu devia ter o quê? Eu tinha 14 anos, né? E aí eu me tornei evangélica. E integrei bastante, fui presidente de mocidade da igreja evangélica. Pra frente eu me tornei evangélica comunista, que é uma figura... uma nova modalidade. Mas eu já encontrei outras pessoas evangélicas comunistas. Né? E aí foi muito interessante, porque quando eu começo... Quando eu tinha 15 anos, o Brasil teve um momento em 64 que vieram uns americanos para o Brasil fazer um trabalho, Ordem para o Progresso, alguma coisa assim. Período da ditadura. Era uma coisa que foi muito ruim, mas que eles junto com a CAR Goiás, com a Emater, eles implantaram um programa para jovens trabalhadores rurais, filhos de trabalhadores rurais, né? Papai tinha uma pequena propriedade, o que eles chamavam agricultura de subsistência, e eles faziam esse trabalho com os jovens. E eu passei a participar daquele trabalho, aí eu era a secretária, chamava Clube 4S, Saúde, Saber, Sentir e Servir. Olha o tamanho do buraco. Mas eu fui escolhida como uma das meninas bem espertas lá da comunidade para participar de um evento no Rio de Janeiro. Era um encontro latino-americano de jovens que há 45 anos atrás, eu não lembro tanta coisa, mas eu me lembro que com 14 anos de idade eu estava no Rio de Janeiro, no Colégio Batista, na Tijuca, falando discurso no palanque, pedindo para criar a escola rural, criar a faculdade no meio rural, porque eu não queria sair do meio rural, eu queria fazer até faculdade lá, né? E aí estudei, fui, quando eu terminei o curso ginasial, o papai era muito ciumento da gente, vigiava muito e não queria me deixar ir para Goiânia estudar, e não tinha mais estudos lá. Aí eu falei, papai, é o seguinte, eu vou para Goiânia, eu só preciso que o senhor deixe, né? Ou seja, eu preciso que o senhor deixe, mas eu vou, né? E ele acabou deixando, eu fui com R$100 para Goiânia, fui morar numa casa, trabalhar, eram umas moças, filha de pessoas que tinham mais posses lá em Pontalina, na minha cidade, e eu fui para a casa deles, então eu morava, ajudava na casa e não tinha que pagar, era uma república, né? Fiquei um tempo, depois um primo que era médico conseguiu um emprego no escritório de advocacia para mim. E o preconceito, ele vinha porque o meu avô, ele tinha muita amizade com políticos. Os políticos iam lá, políticos não são esses políticos mais que vão mais na época de pedir voto e tal, né? Então, o doutor Osíris, que é esse meu primo, quando ele foi pedir o emprego para mim no escritório de advocacia, o doutor Genésio Reis, que tinha sido amigo do meu avô, falou, Osíris, você está pedindo emprego para essa moça aqui no nosso escritório de advocacia, neta do Cipriano? Aí o doutor Osíris, neta do Cipriano. Mas lá o Cipriano tem neta que tem condição de trabalhar em escritório de advocacia? Aí o doutor Osíris falou, você pagar para ver, né? E eu trabalhei nesse escritório, fiquei mais ou menos um ano, e daí tive vários outros empregos, fui secretária executiva durante 7 anos de uma empresa revendedora multinacional, e daí saí para fazer estágio no escritório de advocacia. Então, assim, até hoje a gente tem que superar preconceitos e dificuldades, como na vida de cada uma de vocês, né? O último preconceito que eu vou contar é lá do Tribunal Superior do Trabalho. Lá são 6 ministras mulheres, são 27 e 6 ministras mulheres. Aí entra em vigor o CPC novo e o presidente
começo de 2016, né? Porque ele foi publicado. 2015. Fala o que é CPC. O Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2015. Não, mas tem um monte de advogado. Aí, os ministros todos na mesa, o presidente vai escolher 3 comissões de 3 ministros para analisar o Código de Processo Civil, para fazer umas normas do tribunal sobre o Código de Processo Civil. Aí ele escolhe 3 comissões de homens. E aí ainda olha para o ministro Augusto César e fala o nome dele a segunda vez para a 3ª comissão, sendo que ele já estava na 1ª comissão. Né? E nós todas na mesa. E assim foi constituída. 3 comissões, e na hora nós não falamos nada. Deixamos para falar depois, porque senão eu não tinha essa história para contar, né? Aí depois nós falamos, não, também a gente não quer. Então, 6 mulheres. Uma tem mestrado, a outra tem doutorado, eu tenho 2 cursos de especialização, embora não tenha feito mestrado ainda, está só na intenção, mas ainda vou fazer. Mas 2 ou 3 delas têm doutorado, quase todas têm mestrado, e são todas muito atuantes, e atuam da mesma forma e com a licença dos companheiros, às vezes até melhor do que os ministros homens, né? Mas esse preconceito existe, e ele existe em todos os lugares. Se vocês perguntarem, você acha que mulher é discriminada? Você se sente discriminada? Eu me sinto discriminada, sim, até no meu meio de trabalho. Só que no patamar que eu trabalho, no ambiente que eu trabalho, eu não tenho como identificar, da mesma forma que a companheira teve como identificar, eu não tenho como identificar, porque é tudo muito sutil, né? Mas que existe. E esse trabalho e essa perspectiva do coletivo eu procurei também durante toda a minha trajetória. Logo no início do curso de Direito, eu já participava de cursos, de seminários, e já procurava me entrosar na sociedade. Depois eu fui presidente da Associação de Advogados Trabalhistas, fui diretora da UAB, e sempre, às vezes eu falo para advogados e digo, olha, no sistema capitalista, uma pessoa forma em Direito, ela quer se fazer profissionalmente. E ela tem todo o direito, assim como na educação, assim como em todas as profissões. A pessoa forma, ela quer ter um carro bom, ela quer ter uma casa boa de morar, isso é legítimo. Mas isso não atrapalha, a pessoa trabalhar e lutar pelo coletivo e ter causas, né? Eu sei que todas nós aqui, que estamos aqui, a Dércia, a Cristina, cada uma de nós temos causas, né? E isso é muito importante, isso que está acontecendo agora, desse avalanche contra os direitos sociais, contra o direito de trabalho, contra a justiça de trabalho, contra a aposentadoria da Previdência. Isso é uma ameaça contra a qual nós não podemos calar. Não podemos calar, e nós que estamos aqui somos responsáveis por essa propagação, né? E nós temos contra nós a Globo, né? A Globo lá, que fala para 60 milhões de pessoas, falando bem, né? Modernizar. A Previdência precisa fazer isso mesmo, né? Ontem eu disse lá na palestra, o Brasil tem 100 milhões de trabalhadores. Desses 100 milhões de trabalhadores, 71,9 ganham até 2 salários mínimos, né? Então, os maiores prejudicados com essas reformas são os trabalhadores. E, em maior medida, os mais prejudicados são as mulheres. As mulheres são as mais prejudicadas e as mais atingidas por todas as chagas sociais que nós temos, né? Tráfico de pessoas, as mulheres são as mais atingidas. Terceirização com precarização de direitos, as mulheres são as mais atingidas, né? Essa reforma da Previdência, as mulheres também são as mais atingidas. Só que nós não conseguimos fazer um número grande de mulheres entender, né? Eu não tenho esse levantamento, mas nessa população de 100 milhões de trabalhadores, provavelmente 50 milhões será de mulheres, né? E nós precisamos conseguir. Eu dizia ontem a afirmação de uma abolicionista americana negra chamada Harriet Tubman. Uma afirmação dela que eu gosto muito de dizer é que ela disse
libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Né? Na UNB, nesse grupo que eu participo, Constituição, Trabalho e Cidadania, é um grupo de pesquisa, é muito interessante. Nós tivemos experiência de aula pública na época que discutia a terceirização na Câmara. O terceirizado, ele não sabe que é terceirizado. Ele não sabe, não. Ele não se dá conta que ele é terceirizado, que ele é discriminado, que ele podia estar na estrutura normal da empresa, ele seria valorizado de uma outra forma, ele teria plano de saúde, a convenção coletiva seria aplicável a ele. Né? Nada disso ele sabe. E eu trago muito para mim essa responsabilidade. Né? E recentemente me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu recebi no gabinete um convite para discutir, para participar de uma mesa de debate sobre a reforma trabalhista na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E eu achei interessante porque o ministro Ives é o presidente do tribunal. Eu falei com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, sobre esse convite. Ela falou, eu recebi também esse convite, mas não posso ir. Quer dizer, por que esse convite não foi feito para o meu presidente, né? O meu presidente, o meu questionável presidente. Então, isso não é tabu, é muito complicado. Mas aí eu fui saber. Quando eu chego, essa é muito interessante, chama, se vocês tiverem a oportunidade de ver na internet, chama Brasil Fórum, Brasil com Z. Brasil Fórum UK, que é Brasil Fórum UK, né, da Inglaterra. São os estudantes. E estou contando isso, não é para contar que eu fui discutir na Universidade de Oxford, né, que eu achei muito interessante. 17 estudantes doutorandos do Brasil, de todas as regiões do Brasil, de Brasília, do Rio Grande do Sul, de todos os lugares, que fazem pós-graduação lá em Oxford e na London Office School. Eu perguntei a eles, alguns fazem com essas bolsas, né, de estudo fora, outros fazem até por conta própria. Eles fundaram esse fórum para discutir o Brasil. É o segundo, realizou um em 2016 e esse agora em 2017. E teve uma mesa, e eles discute só o Brasil. Uma mesa de gênero, que foi muito interessante, até pedi os dados aqui para a minha secretária, que algumas coisas que... teve um dos painéis foi a reforma, e o outro... foi um painel de gênero e diversidade sexual, em que falou de Janira Ribeiro e falou Amara Moira. A Amara é uma prostituta que tem livros publicados e que ela falou na mesa em Oxford sobre a experiência dela de prostituição. E sobre a experiência de vida dela e sobre a prostituição. E foi uma coisa, as pessoas ficavam assim, de boca aberta, assim, sabe? Porque uma coisa que eu observei é que nesse fórum os debates são tão profundos e tão interessantes, as pessoas não saem para ficar passeando em Oxford, não. Todo mundo lá, assim, sabe? Apresentou lá um rapaz que chama Tiago, que é o primeiro bailarino do Ballet Royal de Londres, que é de uma comunidade pobre do Rio de Janeiro. E ele foi lá e apresentou e deu testemunho, falou da experiência dele. Assim, uma coisa lindíssima, sabe? Como é que foi ele enfrentar o preconceito, como é que foi ele calçar uma sapatilha rosa. Porque ele disse que quando começou, não tinha sapatilha preta, né? E ele calçava uma sapatilha rosa. O que é que a regente do Ballet Royal, não sei nem se fala regente, se não for, vocês não me levam em conta, falou para ele no dia que ele foi promovido a primeiro bailarino. Ela chegou para ele e falou: você está péssimo, você está com o ombro caído, você não está se firmando direito na sua sapatilha, você não sei o quê. E queria também te comunicar que você vai ser promovida a primeiro bailarino. Né? Morde depois da sol. Não, mas ele disse que aquilo foi altamente pedagógico para ele. E o que ela queria mostrar para ele? Tá pensando que agora você vai poder afrouxar? Levanta esse ombro, dança direito, porque agora você oficialmente vai ser o primeiro bailarino. Porque ele disse que a situação lá é que ele já era primeiro bailarino, mas que eles demoram a promover, né? E a Amara Moira, que até lançou um livro lá, a Djanira
falou da experiência dela. A Djanira, eu acho que ela também tem obra publicada. Ela é uma... me parece que... Até pedi minha secretária para colocar aqui. É filósofa. A Djanira é filósofa. Me parece que ela mora em São Paulo. E a Mara falou, olha... quando eu... na minha profissão, eu sou bem tratada. Eu sou bem tratada. Às vezes usam de violência comigo, mas a violência no ato. Mas eu sou bem tratada. Então, ela fazia um paralelo, inclusive, de como ela é tratada na sociedade, como ela é tratada pelo parceiro na prostituição, sabe? Então, foi uma experiência, assim, que eu já... E foi uma experiência, assim, muito, 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 muito interessante. E eu participei, o doutorando, que foi o responsável pelo convite que fez para mim, é um doutorando que chama Guilherme Macedo, que é assessor do Ministério do Planejamento em Brasília, e diz ele que o que o levou a fazer o convite para eu integrar a mesa foi uma palestra, uma entrevista minha que ele leu, dizendo assim, olha, há 2 anos a gente tinha uma situação praticamente de pleno emprego. A CLT era a mesma, né? A lei previdenciária era a mesma, a justiça do trabalho era a mesma, o direito do trabalho era o mesmo. Quer dizer, então, temos que ver o que está acontecendo. O direito do trabalho não é culpado, a justiça do trabalho não é culpada, e a Previdência não é culpada pelo que está acontecendo, né? Então, ele falou que o que levou ele a fazer o convite para mim foi essa coragem de resistir, que lá na magistratura eles ficam impressionados, né, com a coragem de resistir, porque a magistratura tem uma tradição. Eu não digo nem que é perspectiva, porque tem muitas pessoas progressistas, com perspectiva do coletivo, muitas mesmo. Mas a magistratura, ela não tem muita tradição de luta, né? E ela não precisou fazer muitos embates, né? Quem é aprovado no concurso já entra com um salário bastante elevado, com garantias, várias garantias, e como tem muito serviço, a pessoa se coloca no serviço. Um desembargador do Rio de Janeiro, doutor Alexandre, um dia falou para mim no gabinete, falou, olha, eu tô nessa lista aqui do TST, mas eu nem sei nem como começar a pedir apoio. Eu estou há 23 anos encerrado naquele gabinete. Eu não sei nem muito como é que eu chego nas pessoas e peço apoio aqui para a lista do tribunal. Isso para falar entre colegas, né? Estou falando isso para exemplificar como é que é a dificuldade. E é por isso que o judiciário ele fica, às vezes, bem distante da sociedade, né? Quem tiver a oportunidade de ler o relatório do substitutivo da reforma trabalhista, feito pelo grande Rogério Marinho, né? Deputado Rogério Marinho, pode ver ali no relatório vários desabafos. E um dos desabafos, a gente que conhece os meandros, a gente percebe que é esse. É o desabafo de você não ter com quem falar. Eu quero falar que a Justiça do Trabalho protege o trabalhador, mas eu não tenho para quem falar. Como é que eu vou falar isso, né? Eu quero falar que o TST protege os trabalhadores. Nada disso é verdade, né? Mas eles falam, e eles não têm interlocutores, né? Eu acho que esse também é um dos problemas nossos. Eu falei que não ia falar muito, já falei demais. Né? E essa experiência é uma experiência muito boa, é muito bom ser ministra do Tribunal Superior do Trabalho, mas eu procuro viver a minha vida de cidadã, porque também não podemos nos envolver só com o trabalho, né? Acho que ninguém de nós temos esse direito. Né? Quando a Cristina deixa a casa dela lá 1 semana, a filha médica, casada, a filha pequena, artista, estudante, toda bonitinha, né? Quando a Dessa deixa os 2 dela lá também, e cada um de nós aqui, né? E cada um de nós aqui fazemos isso. Meu marido reclama muito. Mas eu me sinto impelida a fazer esse trabalho e não me deixo levar pelo cargo, pelo glamour do cargo, pela importância do cargo, porque eu considero que cargo é passageiro, né?
E o poder da função, eu falo que o poder é da função. O poder do presidente da República não é do Michel Temer, é da função dele. Né? O poder do deputado, do senador, do ministro não é dele, é da função dele. E ele tem que bem exercer. E a gente precisa sempre ter a experiência de construir relacionamentos. Né? Eu acho que é Guimarães Rosa que dizia que viver é conviver. Né? Viver é a arte de conviver. E eu pude viver isso quando eu fui indicada. Eu fui indicada num processo, o representante do 5º Constitucional é indicado num processo de listas. Né? Então eu fui para uma lista da OAB de 20 advogados do Brasil inteiro. A OAB escolheu 6, né? Eu fiquei entre os 6. O TST escolheu 3, eu fiquei entre os 3 e fui escolhida pelo presidente Lula, faltando 21 dias para terminar o mandato dele. E nesse processo eu fui perceber como é importante a gente construir relacionamentos. Né? Eu era assessora jurídica da CONTE, essa daqui montou um comitê lá na CONTE para pedir apoio para mim, apoio do Brasil inteiro. Depois que eu fui escolhida, eu estive com o presidente Lula para agradecer, né? E ele disse que ele ficou muito impressionado com a quantidade de apoio. Era apoio assim, do Brasil inteiro. Né? E no Ministério da Justiça eles me falaram que nunca teve lá um processo com a quantidade de apoio que eu tive. Né? Então, a gente precisa procurar se relacionar bem e procurar causas, né? Causas justas. Porque a questão não somos nós que estamos aqui, não. A questão são as mais de 100 milhões de mulheres brasileiras que não têm oportunidade de informação. Eu falei ontem lá, pesquisa de mídia feita agora em 2017 pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação Social do Governo, dá conta de que 83% da população brasileira é informada só pela televisão. E desses 71% só pela Globo. Né? 71%, quer dizer, mais de 50% da população informada só pela Globo. Mas nós não podemos desistir, não. O Zambon ontem estava falando que ele é pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou otimista. Se acontecer de aprovar essas reformas, nós não podemos desistir. Vamos lutar para não aprovar. Se aprovar, não vamos desistir. Né? É um longo caminho a percorrer, mas nós temos, eu me sinto, da minha parte, sei que vocês também sentem, bastante responsáveis por esses mais de 100 milhões de mulheres e pelos homens também, né? Porque são trabalhadores que estão trabalhando para a subsistência das suas famílias, né? Eu sempre que falo em corrupção, em roubo, essa coisa toda, a primeira imagem que me vem é quando você sai na rua 5 horas da manhã, que tem um senhor, uma senhora com um carrinho de café, com os biscoitinhos para vender na rua, carrinho de pipoca, né? Um senhor que vende uns biscoitinhos ali perto de casa. Acho que ninguém compra aqueles biscoitinhos, coitadinho. Ele está lá sempre com aquela banquinha de biscoitinho na entrada da quadra, né? Então, eu acho que quem rouba, a gente precisava pensar nisso, né? Precisava pensar, puxa, uma condição mais igual de vida para as pessoas, né? É uma coisa tão... parece elementar, para a gente é tão elementar. Né? Quando se trata muito de reforma trabalhista e reforma previdenciária, localizam em duas coisas. Os privilégios dos professores, que tinham 25 anos, eles têm mais que trabalhar o mesmo tanto que nós. Né? E daí, num primeiro momento, a categoria se uniu um pouco em cima dessa discussão. Ou o da reforma trabalhista, única e exclusivamente é bem isso mesmo. Precisamos aprovar porque acabou o imposto sindical, acabou a folga dos sindicatos. É isso que está se resumindo a reforma trabalhista. Inclusive muito dentro das nossas próprias bases. Então é importante essa reflexão, porque o que é o imposto sindical? É um dia trabalhado. Nós fizemos um material que a gente entregou. Um professor, por exemplo, que recebe R$900, ele contribui com R$18 para o sindicato, que dá R$1,32 por mês, quando ele não é filiado ao sindicato. Né? Então, se eu recebo 3 mil, dá R$3 por mês. É isso que ele contribui, para ter assistência, para ter assessoria jurídica que está aqui, garantida no seu processo de rescisão ou no seu processo, né, não só no seu processo de demissão, ou num processo que ele precise entrar, a entidade, a estrutura da entidade sindical está aqui, está garantido anualmente o processo da convenção coletiva de trabalho dele, porque é diferente do setor privado da rede pública.
Então é isso que eu digo, a gente precisa localizar a nossa luta dentro da categoria, mas não só dentro dessas questões, dentro de todas essas outras que a Cristina colocou e que a ministra Adelaide colocou, né? Então aqui, o Simpro sempre teve muito, quando eu entro no sindicato, a Ana está assumindo a presidência do sindicato, vim na época convite do Maneca, a Ana era a direção e no ano seguinte a Ana assume como presidência, eu entro em cargo de vacância, uns 6, 7 meses antes de acontecer a eleição, em 2003, e nesse período todo, a gente passa exatamente por isso, né? Por que mulher, né, num universo tão masculino? Né? Por que uma mulher? Por que mulher? E a Ana, as mulheres, assim, é uma categoria de mulheres. É uma categoria de mulheres, por que não mulher? E quando a gente faz o levante da Contel, uns 3, 4 anos atrás, eram pouquíssimas. A Vanessa agora encaminhou o convite para as presidentes mulheres. Quantas eram? A Vanessa ainda disse pouquíssimas, a Dércia. Não dá 10. Não deu o quê? Acho que são 12 em 100 entidades. Até porque... Então, nessa relação, localizar a luta é muito importante. Tá? Então eu vou passar agora e eu gostaria só de fazer uma referência a uma pessoa que na minha vida, eu vou me emocionar, né? Porque a gente luta muito para ter um companheiro de luta. Eu vejo o companheiro da Marisa que é um companheiro, mas não posso deixar de falar do meu. Eu acho que a Cristina fala dele, então. É melhor eu falar do que ela vai falar, vai chorar. Não, aquilo é uma espécie rara, entendeu? O Nelson Rodrigues desaconselha. O Nelson Rodrigues desaconselha elogiar o marido e tudo. Faz perder. Mas o Isaías tem, assim, eu acho importante porque nessa relação, muitas vezes eu não consigo me localizar no lugar da outra. Sabe, é muito difícil porque ao longo da minha história eu tenho 20 anos de companheirismo, tenho um filho de 18, um filho de 7, e o Carlos eu vi muitas vezes abrir mão dos espaços para que eu fosse e garantisse essa condição. E eu acho importante no momento a gente poder falar isso. É muito importante. Porque tem em algum lugar alguém que compartilha com a gente dessas ideias. E às vezes a gente como feminista, como mulher, tem que lutar para garantir. Né? Tem que lutar, tem que garantir, tem que ter um homem. Não existe esse homem, porque a gente também idealiza que não existe. Que a gente tem que procurar, que a gente tem, né? Porque o ideal mesmo é o príncipe, né? Do conto de fadas. Né? Mas não é o príncipe do conto de fadas. Ele não existe mesmo. Ele não existe mesmo. Então, assim, ó, é aquele que divide as angústias. Que quando, né, numa eventualidade, tá lá o tempo todo, né? E referencia. E ontem a gente falava assim, ó, quem busca, vamos mandar um Uber. Ele disse, não, Dércia. 6 horas da manhã ele estava em pé. Né? Ele disse, não, eu vou lá buscar. Né, eu vou buscar. E ele acha importante que eu faça. Daí ontem, quando eu cheguei, estava cheio de mensagem, disse assim, eu assisti a palestra lá no fundo, mas não quis te incomodar. Então, essas coisas realmente motivam a gente continuar. Tá? Então né, eu espero assim, francamente, que todas vocês tenham um Carlos, mas eu precisava fazer uma homenagem a ele, porque se hoje eu tenho forças... Tá cuidando do Daniel, quem é que vai com a criança? O Daniel, nós sofremos um acidente o ano passado e ele estava ingressando para trabalhar em Curitiba. Uma semana antes do acidente, o Carlos ia fazer uma entrevista em Curitiba para começar a trabalhar com representação. E o taxista não pôde me buscar, ele me buscou no aeroporto vindo de Brasília, de uma atividade de Brasília, e nós sofremos um acidente. Meu menino passou por uma cirurgia e perdeu os movimentos da face. E ele ele faz tratamento até hoje 3 vezes por semana, com fono, tá restabelecendo, tá tudo em ordem. Mas mais uma vez naquele momento o Carlos abre mão de tudo para que eu pudesse continuar, porque na hora eu pensei, bom, agora acabou. Eu disse, agora eu realmente vou ter que parar. Né? Ele redireciona toda a carreira dele, toda a organização dele para estar ali junto, para dividir comigo todas essas responsabilidades até hoje, né? Então, assim, o Gerd é um pai presente, né? Então, eu acho assim, quem conhece a história, né? Também, eu acho importante também referenciar, cuida da Sofia, a gente vê, tá sempre aí na luta, buscando a filha na escola. Então, nós temos homens também, que são sensíveis à caminhada da mulher.
eu acho que a homenagem é muito por isso. Eu me emocionei mais porque, claro, falar do marido, eu vou elogiar pouco. Eu vou contar só o detalhe. Já que eu tô ficando na casa dela, eu vou fofocar. Aí agora já é o momento da fofoca. As fitas estavam amarrotadas. Algumas fitas daquela que eu usei. Eu falei, Adécia, preciso de um ferro de passar roupa. Aí a Adécia, ferro de passar roupa. Foi lá na área, volta a Adécia, bate na porta. Ô, Carlos, onde está o ferro de passar roupa? Só queria dar uma pequena... Agora tu vai pegar a palavra já. Uma pequena análise local, assim, né? A gente vive numa cidade, né, de uma oligarquia machista, né? Conde Reis, Conde Bornhausen, né? Nossa cidade nasce nisso e continua, né? Nossas lideranças femininas, elas são... A gente consegue pontuar, né? E das que estão em cargos eletivos, vereadoras, enfim, a discussão delas é muito distante da discussão que a gente quer fazer, né? Nós temos ali, se eu não me engano, 2 vereadoras hoje, né? Uma que eu nunca ouvi falar, que nasceu, né, que surgiu porque é uma defensora dos animais. A outra é a filha do Eloy. Não que eu não acho que tem que defender, tem que defender. São 3, exatamente. A Dulce Amaral. Essa então que é a Renata, que a gente pouco conhece a história de luta dela, eu particularmente, que a gente está sempre na militância, a gente conhece. A Dulce Amaral, que é uma professora, porém faz aquela política carguista, né? Se você me apoiar, você vai ser minha diretora, se você me apoiar, você vai ser minha coordenadora. E assim que ela faz política, a gente não vê ela fazendo política de outra forma. E uma terceira, então, que essa mais ainda a gente desconhece, porque o pai dela foi vereador por quase 30 anos. Tanto que até na própria Câmara ela aparece filha do Eloy. Exatamente. Se abrir lá na Câmara... O pai fazia essa política de distribuição de edredom e cesta básica. Eu fui assessora de um companheiro, do companheiro vereador João Vec, que foi presidente do Simpro. Fui assessora há 5 anos dele, e o nosso gabinete era do lado dele. A gente via a galera saindo com um saco de lixo, que ali dentro estava enfiado um monte de edredom, era assim que funcionava, né? E hoje a gente não vê uma representação nossa. Acompanhei, assim, rapidamente essa semana uma ou outra fala da vereadora Dulce, falando sobre o crime contra a Giane e elencava como um crime passional, né? Simplesmente foi um crime passional, perdão da expressão, passional merda nenhuma, né? Porque isso foi um crime vítima do machismo que era. Eu conhecia o casal, a gente conhecia as histórias e que a gente já sabia que, opa, não apareceram porque brigaram. Opa, né? Uma pessoa que veio de uma família rica, que perdeu tudo, que nunca precisou trabalhar e que a mulher meio que sustentou a casa também, e ela se saturou disso, né? Foi onde ela pediu a separação e aí ele não concordou. Então a gente traz hoje a memória da Giane presente na nossa vida, porque a gente se pega fazendo uma leitura assim de, tô deixando a minha filha na escola, tadinha, ela também fazia isso, né? Pô, tô deixando, né, vou lá no mercado comprar uma comida gostosa para os meus filhos, ela também fazia isso. Então a gente se identifica, né, com o que ela passou. E quando o Simpro começa a trazer as nossas mulheres, as nossas lideranças, a gente também não é bem visto, né? Nem sempre, às vezes, até pelos colegas, às vezes nem sempre pelos parceiros, né? Mas a coisa não deixa de acontecer. Então eu acho importante, assim, a gente se configurar mesmo numa coisa que talvez, eu acho que Itajaí, região, a gente não tem, que é um fórum de debates permanentes sobre a vida da mulher, a saúde da mulher, a violência contra a mulher, que eu acho que a gente deve constituir isso, né? E trazer aí representações da universidade, representações, né, de questões étnicas, representações religiosas. Nós temos aí vários representantes da religião afro-brasileira, que quem coordena os terreiros são as mulheres, né? E a gente tem uma parceria. Nós fizemos um trabalho na época da vereança do VEC com as meninas da PROSV. A PROSV é a Associação de Prostitutas, né, do Vale do Itajaí. Elas são super organizadas, elas saem de madrugada para distribuir camisinha, para saber se está tudo certo naquela determinada casa. E são aguerridas, né, Marisa? Marisa teve a oportunidade também de trabalhar com elas. São aguerridas, chegam nas reuniões de saia curta, de salto alto e dão uma palavra bacana, legal pra gente, né?
Então acho que a gente podia estar saindo com essa diretriz aqui de hoje, né, ministra? Da gente manter esse diálogo com 2, com 3, com 4, com as colegas do FAIAL que também estão bem lutadas ainda, né? E trazer para frente essa discussão, os companheiros também. Que eu acho que o bacana da gente fazer um evento é ter os desdobramentos depois, né? Então, e a questão do auditório é para lembrar, porque a Giane pode não ter sido uma militante política, né, de vir, de fazer os movimentos, mas a gente sabe que em sala de aula ela tinha uma postura, ela tinha uma coerência, ela tinha um trabalho democrático, ela tinha um trabalho de conscientização dos alunos. Foi indicada como diretora da biblioteca e pela primeira vez em 4 meses que ela estava na direção, a gente vê a biblioteca pública da cidade com outros olhos, né? A gente sendo querido, chegando lá, a gente sendo bem recebido por ela. Eu tive a oportunidade há 1 mês atrás levar os meus alunos, a gente foi fazer uma aula passeio, a Jane esteve conosco o tempo todo, morria de saudade das crianças, ainda passava a mão no cabelo de um, brincava com o outro, porque ela dizia, a gente tem uma brincadeira entre nós que a gente diz, a sala de aula é uma cachaça, né? A gente quer se livrar dela, mas a gente não consegue, não é? Ou a gente vai pro adulto, ou a gente vai pros pequenininhos, a gente não consegue se livrar da sala de aula. Você sai da sala de aula, a sala de aula não sai de você. Então, acho que é bem bacana, sim, para pensar essa questão, tem que ver a família ali também. Sim, porque agora ainda é um momento difícil. Eu até pensei, mas essa semana inviável, não tem como trazer filha, mãe. Esse ainda é um momento muito difícil, né? De dor. E é isso, e que bom que a gente tem uma representação boa aqui. Foi sábado. A missa de 7º dia agora, sábado agora ali na Vila. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou me sentindo muito acolhida neste local. Agradecer imensamente a presença da ministra, de vocês todas. Quero dizer que ontem vocês terem tomado assento dentro da Universidade do Vale do Itajaí foi assim histórico mesmo. E eu me sinto muito contente de poder ter estado lá. Foi um momento ímpar e eu penso que a gente tem que tentar lutando para que esse momento ele não esmoreça, para que nós temos que dar continuidade a ele mesmo. E a tua ideia de um fórum permanente, de discussão sobre mulheres, sobre gênero, essa contextualização maior dentro da luta dos próprios sindicatos, eu creio que seja importantíssima, é uma ideia fundamental. E eu diria que seria uma maneira também de a gente adentrar dentro da universidade, que está aqui ao lado, mas muito distante. Né? Há uma separação não geográfica, mas são espaços simbólicos que não deveriam estar tão separados e estão. E eu sou antropóloga, psicóloga, tenho 45 anos, há mais ou menos 20 anos com a temática de gênero e violências. Eu fiquei presa em curso feminino para experienciar e conhecer as mulheres, como eu fiz meu doutorado. Morei em favela para trabalhar com mulheres também. Nunca aprendi tanto. Assim, as histórias que vocês trazem são histórias que me provocam, né, me emocionam. E cada vez mais acho que a gente tem que realmente se aproximar dessas pessoas. Quanto a o acontecimento horroroso, horrível, né, esse crime que aconteceu na nossa cidade, ao mesmo tempo que as pessoas se chocam com ele, é interessante a gente parar para pensar por que as pessoas se chocam tanto. Porque isso acontece todos os dias, com várias mulheres na nossa cidade. Eu acho que a gente tem que pensar isso por um lado positivo, no sentido de provocar as pessoas, mas a gente também tem que problematizar o porquê que as pessoas se chocaram com uma mulher de classe média, professora, que está muito próxima a gente. Se tantas outras mulheres morrem todos os dias em função da violência doméstica. Não foi um crime, que a gente não pode individualizar esse crime, né, o ocorrido, esse fenômeno. Nós vivemos uma sociedade extremamente machista desde sempre. Existe um padrão cultural e as nossas condutas, elas se dão por esse padrão. Então são homens e mulheres que são machistas. E eu vivencio, a ministra estava falando ontem, nós fizemos uma entrevista com ela, o quanto a gente é violentada simbolicamente. Eu vivencio também, como vocês todas, a violência prioritariamente dentro da universidade. Eu também dou aula dentro do curso de Direito da Univale, que é um curso extremamente machista, moralista, conservador, reacionário. E eu estive dentro de uma sala de professores no curso de Direito e o professor me mandou voltar para
digo que, pra cozinha. Porque eu me colocava, então assim, gente, a gente precisa de ajuda, vocês precisam realmente, precisa se inserir na universidade. A gente não consegue nem mais, por exemplo, eu não consigo nem participar de um grupo de professoras, porque o machismo das próprias professoras são... Maior, é muito grande, é muito então, nós estamos grande. vivendo um momento complicadíssimo. Você vai discutir gênero dentro da universidade, você é apontada o tempo inteiro. Eu leciono uma disciplina de gênero no curso de psicologia, trabalho com a Ana Cláudia, também Capistrano, que também trabalha com gênero. Somos professores de mestrado em políticas públicas. Então, o ano passado nós fizemos um debate, trouxemos algumas pessoas para trabalhar a questão da transexualidade. Um transexual e uma transexual veio para a mesa. Vocês não sabem a complicação que foi isso para trazer esse debate para dentro da universidade. Nós tivemos que pedir, como aconteceu ontem também, os bastidores foram muito complicados para que a gente conseguisse, então, dar o apoio necessário, né, para o sindicato estar dentro da universidade. Então, assim, precisamos realmente, eu diria, estabelecer esta ponte. É necessário. E eu penso que a ideia do fórum pode ser algo mais amplo, né? Que pode fazer com que a gente consiga, então, atravessar todos esses preconceitos, esses estigmas. Estou falando demais, mas eu quero dizer que eu estou emocionada. Eu tenho uma luta diária dentro de sala de aula, sou pesquisadora, junto com essas mulheres. Eu diria assim que eu não sou militante no sentido de sindicato, mas já fui presidente do centro acadêmico, já trabalhei em várias questões, também tenho uma história de luta. A minha mãe foi doméstica, eu tenho tias que foram prostitutas, putas, eu tenho toda uma história de vida, assim, também com mulheres, e eu quero dizer que eu estou aqui aberta e que espero que nossa conversa realmente frutifique. Já temos uma coordenadora. Dessa linha aí da escola sem partido, né? E uma coisa reacionária de todo... Terrível, terrível. Então eu fico imaginando o que a Marlene está passando, porque é uma pressão psicológica muito grande, e a repercussão, né? De repente essa menina que entra com uma ação contra ela, é chamada ao Congresso Nacional, entende? Eu vi essa fita, e lá faz um depoimento contra ela, coloca a voz dela, não cita o nome, mas coloca a voz, porque gravou na sala de aula falas dela. Então nós estamos voltando ao tempo lá da ditadura civil-militar, em que os agentes na época eram os agentes do rock, do boicote, enfim, da SNI, se filtravam na sala de aula e ficavam lá escondidos, anotando, depois caguetando e dedurando. Hoje são os alunos e alunas e orientandas. Essa moça era orientanda dela, uma questão mestrado, né? Ela não, o Isaías eu acho que pode. Sim, o Isaías. Olha, então assim, só para lembrar que tem também a questão da Marlene de Fábio para a gente, se puder, ou se quem sabe. Mas nós já fizemos. Acho que o Isaías tem uma nota já que foi aprovada na última executiva e o Isaías foi o que fez o fio condutor. Acho que poderia. No caso da Marlene. Então, é uma para localizar do mestrado lá da UDESC, uma orientanda da Marlene, que a Marlene deu uma disciplina que chamava justamente feminismo, né? Falar um pouco, né, da história do movimento feminista. A aluna se matriculou, ela é evangélica, e os alunos da própria Marlene falaram: olha, essa menina fica dando depoimento, né, em programas de televisão, desqualificando a luta do movimento feminista. As professoras, né, desqualificando, né, todo o debate de gênero também. A Marlene foi lá no YouTube e viu um depoimento dessa menina, da orientanda. E daí a Marlene ficou assustada, conversou com a aluna e falou: olha, eu não tenho condições de orientar uma aluna que não acredite naquilo que ela própria escreve. Ela falou: não, professora, mas assim, eu sou evangélica, tenho minhas posições, mas eu vou escrever na dissertação aquilo que a senhora quer. E a Marlene falou: não é uma questão, né, de perfumaria, né? Você então vai escrever o que eu quero para passar no mestrado. E a Marlene então, né, renunciou à orientação e passou a orientação para um outro professor, não sei quem que orientou a aluna, e ela reprovou no final da defesa.
tem aí uma questão também, eu acho que é, né, De ego. de ego, né, que não passou, né, e lógico, né, a gente vive num momento na história do país que as forças reacionárias se acendem, né, por conta de uma série de conquistas sociais, né, que o Brasil conquistou nos últimos tempos. E isso fez com que esses movimentos conservadores abraçassem essas pessoas que acabam, né, reforçando essa luta mais reacionária. E essa menina começou a ter espaço, né? Diário Catarinense, em vários grandes veículos de comunicação, foi na Assembleia Legislativa do Estado, foi no Congresso Tem Nacional. alguns políticos né? apoiando Os ela. políticos apoiando, ou seja, né? Você nem, no fim, nem analisa propriamente o conteúdo da fala dela. Se é contra a esquerda, né? Se é contra a luta feminina, se é contra o debate de gênero, então eu apoio. Aqui está uma posição contrária, né? A gente fica no dualismo e essa moça acabou tendo uma repercussão grande. E a Marlene, por conta disso, eu acho que ela pediu licença da UDESC e está tentando, né, juntar os cacos, porque emocionalmente a pessoa fica muito fragilizada. E a Marlene é uma companheira nossa, ela trabalhou muito tempo na Univale, é uma referência. Foi diretora pra do gente sindicato também. No movimento sindical, né, nas disciplinas de história, no debate sobre gênero. É poeta. É poeta. Vamos tirar também uma manifestação desta reunião da mulher, aqui das mulheres e dos meninos. Eu queria só fazer uma colocação na fala da Micheline, que eu gostei muito, né? Nós somos amigos há muito Somos tempo. amigos. Depois quando a gente se encontra. Isso. Sobre o coletivo feminino. Mas que a gente, nós que damos aula, a gente percebe que na sala de aula também é um reflexo, né, do que a gente vive no país. Né? Mas do mesmo lado, nós temos muitos alunos, né, que parecem ter uma mentalidade extremamente conservadora, nós temos também muitos alunos progressistas. Né? E eu dou aula no curso de jornalismo aqui da Univale, e como eu trabalho de história da comunicação e algumas disciplinas mais teóricas, eu acabo sempre trazendo o tema do movimento feminista, porque vai influenciar quase todas as linhas de pensamento, de reflexões. E é interessante que eu percebo que tem muitas alunas, né, e alunos também, né, que fazem outras opções sexuais, e se tiver um coletivo desse, eles vão querer participar. Ou seja, não é abrir só para os professores, abrir também para os alunos. Né? Eu acho que se os alunos souberem, né, vai dar para juntar, né, meninos, meninas e outras opções sexuais. Mas eu queria saber como é que está, qual é o termômetro ali dentro do TST? Qual é a posição ali, o que é que a senhora sente ali dos ministros em relação à reforma? Eles rechaçam a reforma ou são partícipes ou concordantes com aquilo que está sendo proposto em outras matérias? É bem complicado, mas dá para resumir. Nós tivemos a falta de sorte de nesse biênio complicado, com esses acontecimentos políticos todos, do tribunal ser presidido pelo ministro Ives Gandra Martins Filho. O ministro Ives Gandra é filho daquele famoso Ives Gandra, que é da alta elite paulista, e que defende a alta elite paulista, que não tem nada a ver com o povo, com o direito do povo, com nada disso, né? Com o direito humano, com nada. O ministro Ives, ele foi assim criado, e quando ele, eu acho que ainda ele era criança, ou rapaz, não sei, ele foi separado para a Opus Dei, ele é monge da Opus Dei. Então, o salário dele ele doa para a Opus Dei, recebe só o que ele precisa para sobreviver, ele tem voto de castidade, voto de pobreza e mais outros votos. Né? E ele é conservador. Na posse dele, ele falou no discurso, o Gilmar Mendes é meu irmão mais velho. Então, isso na posse. É meu pai. Tá lá E o Michel Temer é meu pai. Isso é pouco. O Michel Temer é pouco para ele. Isso é pouco. Lá a gente tem um restaurante de ministros. Almoça no restaurante só os ministros. E aí, um dia, logo no começo da gestão do Michel, ele estava contando lá, meu pai, sábado, passou muito mal.
E aí o Michel me telefonou e falou: Ives, eu soube que seu pai está doente. Gilmar me falou. É o trio, parado do Então, acho que não precisa contar mais nada, né? E ele só não foi nomeado ministro do Supremo porque convinha mais para o Michel Temer colocar o Alexandre, né? Mas se não, seria o Ives, foi até muito cogitado. Então, e o ministro Ives é tão radical na defesa a favor da reforma, que nem quando veio o substitutivo, que levou a Justiça do Trabalho junto, que levou o processo de trabalho junto, eu imaginava, e a ministra Cátia, minha colega, chegou a conversar com ele, para ver se ele fazia a defesa da Justiça do Trabalho e do processo do trabalho. Mas ele não topou. Hoje, ele defende tudo, né? Ele defende a aprovação, tudo do jeito que está. Mas nós temos esse último manifesto que nós entregamos lá no Senado Federal contra as reformas, que foi a semana passada, 17 ministros assinaram, inclusive o ministro da Lazen e o ministro Levenhagen, que foram os 2 últimos presidentes do TST. Então, 17 ministros se manifestaram contra. Tem os ministros que ficam calados. Numa situação dessa, omitir é apoiar, né? Quem fica calado apoia. Então, tem os ministros que... Esses 17 é muito simbólico. Esses 17 são aqueles que têm coragem de mostrar a cara e dizer, sou contra. Né? São 27, então aí tem 10 entre os que apoiam claramente e os que se omitem, que para mim apoiam da mesma forma. Né? Então, a situação hoje é essa lá. Mas tem alguns juízes que estão sendo perseguidos pelo presidente do tribunal. Inclusive, o presidente entrou com uma medida, fez um ofício para o CNJ contra esses juízes. A juíza Valdete Souto Severo, do Rio Grande do Sul. Aquele juiz da 15ª, que o líder estudantil falou nele ontem, Souto Maior, e o Hugo Melo, do Recife, que são juízes que fizeram uma matéria falando sobre o Ives. Não é falando mal, né? É contando, porque o Globo conta, o jornal Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Então, o que eu estou falando aqui hoje, eu não estou preocupada se tem alguém anotando para falar, a ministra estava lá, Itajaí falando mal do ministro Ives. Porque é público, é público, né? É uma coisa que todo mundo sabe, mas foi uma infelicidade nossa. Porque se tem qualquer um outro dos 27 ministros, qualquer um outro que estivesse lá hoje, estaria defendendo a Justiça do Trabalho. Pelo menos a Justiça do Trabalho. Então é uma situação muito complicada. É isto. Mas faz parte. Eu gostaria só um pouquinho, professora Cida, bom dia a todos. Eu trabalho como historiadora, né, há muitos anos, trabalhei em Itajaí, 32 anos, e sou da Rede Estadual de Medicina nativa, né, ainda. E uma das bandeiras nossas, enquanto historiadores, enquanto professor de sala de aula, professor, os que trabalham comigo também, não só eu, né? Quando a gente trabalha com o nosso aluno, dependendo da comunidade em que a gente trabalha, eu hoje represento o bairro da Barra, Balneário Camboriú. É um bairro evangélico, a maioria das pessoas são evangélicas. Nós temos um entrave muito grande quando a gente vai trabalhar essa questão da diversidade, né? Para eles não existe. Né? É normal chamar de negão, o cara aceita, tudo é normal, tudo é bacana. E se a gente faz um trabalho mais ativo, um projeto que se desenvolva, fazendo essa ponte, né? Trazendo para discussão assuntos que a gente considera importantíssimos, como a questão de gênero, a diversidade, e todos os outros, a questão social, às vezes a gente é mal interpretado. Hoje nós somos em 2 as professoras que levantamos a bandeira. A de Sociologia, que não está aqui comigo, a Tatiane, e eu, História, né? E é complicado, porque as crianças gostam muito do Bolsonaro. E mostrar para eles... A Globo, né? Eles são Globo, é muito complicado. É uma questão cultural, né? Então,
Então, eu fico dizendo para eles, tentando mostrar a eles o quanto a gente avançou de 2002 até 2014, por aí, e o quanto nós estamos regredindo hoje nas questões sociais. E eu mostro para eles que nós temos uma ditadura velada, porque é isso que eu sinto, enquanto educadora. Mas e tem nós mesmo. temos, está acontecendo no Mas Brasil, tem mesmo, uma tem mesmo. ditadura velada, Tem mesmo. né, mostrando que existe uma diferença entre uma guerrilha, um guerrilheiro e um criminoso, um bandido, um traficante, um membro de uma facção, que determinadas pessoas passaram a ser comparadas, né, com criminosos comuns, porque militaram, foram presos, foram torturados, pessoas boas que estavam numa luta em defesa do próprio país. Então, eu hoje estou aqui representando o sindicato, né, Sindifos, que é o sindicato de todos os funcionários públicos municipais de Itajaí e da ANFRE, né, porque eu faço parte da nova diretoria que foi impossada em março e que essa luta é constante. E eu queria dizer para vocês assim, que mesmo dentro do nosso sindicato, que é um sindicato ligado ao CUT, é um sindicato forte, a gente vê esse entrave acontecer entre nós mesmos, colegas, os próprios colegas, as mulheres, não tem essa diferença, não existe uma garra, uma gana por conseguir, sabe, fazer uma força maior, uma coletividade. Então, às vezes a gente vê, se decepciona com alguns colegas que poderiam estar nesse momento. Eu sei que hoje eu sou aposentada, estou de licença na rede estadual, eu posso estar aqui, mas hoje à noite nós temos um curso, está acontecendo um curso para CUT, muito bom, que começou num outro final de semana, há 15 dias atrás, e a gente complementa e termina amanhã. Né? Começa hoje e termina amanhã. Seria muito interessante para toda a categoria estar fazendo. É sobre trabalho, sobre as reformas, é algo que vai nos dar um maior conhecimento, até para levarmos para a sala de aula, enquanto ainda ativos na educação, e a gente não percebe muita vontade. As pessoas não querem, sabe, deixar um pouco seus afazeres e se envolver em algo que... Às vezes não quer envolver, né? Exato. Algo, né, ministra, que é tão importante ao nosso entendimento, como ser humano, como mulher, como pessoas. Para nós mesmos é difícil entender o que está acontecendo, né? Então, eu quero te falarmos agora, as pessoas não têm consciência quando a Cida está dizendo é uma ditadura velada, ela é tão explícita, ela não é velada. Na universidade, eu sou professora universitária aqui da Univale também, na universidade, qualquer ato que você questione a ordem estabelecida que é tão esdrúxula, olha, você tem risco de ser demitido, né? Então, isso é muito, muito claro, e a universidade comunitária. Nós teremos agora, só para lembrar, nós que somos da universidade, eleição de é a única do sistema CAF que ainda faz eleição indireta para a escolha do reitor. Então, quando eu questionei isso... Deixa eu passar o carro do ovo, Marisa, que os carros do ovo passaram, derrubaram. Quando eu questionei isso na eleição já passada, me diziam na semana, você vai na segunda-feira ser chamada na reitoria. Não fui chamada na reitoria, né? Mas tive a resposta do reitor numa videoconferência dizendo que a gestão vai bem, muito obrigada. Não precisa mudar. Então nós vivemos, a experiência que eu vivi na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú era surreal. Porque é um município que é o quarto em desenvolvimento, né, do estado, a oitava do país no IDH. E eu imaginava entrar num espaço mais democrático, extremamente machista, conservador. E hoje a gente vive uma confusão que me parece, na fala da ministra inicial. A gente olha muito para o umbigo, e a gente fala, porque nós vivemos nesse contexto. A gente não consegue desenvolver senso de coletividade,
como educadores, isso cada vez é mais difícil porque nós estamos desde a educação infantil, e para mim é uma preocupação enorme, fracionando os tempos e fracionando a nossa atividade. Na educação infantil eu tenho o professor de literatura, o professor de educação física, de inglês, da educação física, de arte. O tempo da docência ele está cada vez mais fragmentado, os tempos de encontros nossos igualmente, porque a hora de atividade é dia de folga, né, dia de atividade na escola ou de atividade coletiva. Na Câmara de Vereadores, a confusão entre o que é público e privado não é só... A gente olha isso em nível de Brasil, a gente tem que olhar em nível da cidade, acho que a Dércia chama essa atenção e essa consciência que eu tive maior ainda. A gente aponta o dedo para longe, mas na nossa cidade acontece numa proporção igual, né? É o que acontece. Os zeros só são em menor quantidade porque o dinheiro é menor, não é da mesma lógica. O que predomina, quem manda são grandes construtoras. A construção civil é que dita as regras do município e o valor dos vereadores e quem estará na Câmara de Vereadores. E ao assumir bandeiras que para mim são óbvias, da comunidade LGBT, da discussão de gênero, da educação. A frase que eu ouvi que mais emblemática contra a vereadora Marisa era: "Eita, vereadora de pauta ruim, né? Só fala de gay, direitos humanos e gênero." Então, defender direitos humanos é absurdo. E você não tem isso velado, você tem isso 30 pastores na igreja, lá dentro dizendo e falando para o prefeito, e tem isso também dito na Igreja Católica, que só tem uma vereadora que é destruidora de família, mas também ela é do PT, né? É da Dilma, só podia, né? Então, nossos colegas professores têm dificuldade de fazer com que eles se entendam na luta, e acredito que a reforma, isso eu queria ouvir, há esperança que essa reforma não passe. Porque eu acho que, infelizmente, acho que ela passa. Se a gente acompanhar de ontem para cá os índices econômicos. O Brasil, historicamente, estava... E ele precisa continuar melhorando, então tem que aprovar a reforma. Então tem que aprovar. E a fala da ministra, né, que eu acho que para mim é o mote que a gente precisa. Nós tivemos pleno emprego dentro dessas regras. Nós tivemos economia em crescimento dentro dessas regras. Como é que a gente pode acreditar que flexibilizar as regras trabalhistas, precarizar o trabalho, melhore a economia? Para quem? Para que país? Para que modelo? Então, ao mesmo tempo que é desolador e talvez vou resgatar a dor da morte da colega Giane, talvez é neste fundo que a gente se reinvente. E talvez esteja aí a nossa esperança de reinvenção. Porque as pessoas precisam enxergar essa brutalidade, às vezes, para dizer: poxa, eu vou sair da minha zona de conforto e eu preciso me entender que eu sou trabalhador, que eu pertenço a isso, a essa categoria aqui, né? Sentimento de pertencimento a ideia da coletividade, de ser trabalhador, acho que começa a surgir nesses momentos, né? E é pela de dor, comoção, então, que nós vamos conseguir alcançar um caminho diferenciado. Parece que é isso. E com certeza eu vou cobrar bastante a participação das mulheres, porque hoje nós temos uma diretoria em que são 4 membros e apenas uma é mulher. Está na sala, quem está ao seu redor, não importa, né? Sou eu que me importo dentro daquela sala. Hoje eu vi algo que me surpreende, eu adoro essa simplicidade. E nisso eu quero dizer que é muito bom estar aqui. Já disse Marisa, obrigada pelo convite. É fantástico de ver uma pessoa tão simples, num cargo tão importante, né? Estar aqui participando dessa discussão, abro aspas aí, de uma discussão tão simples para um cargo tão importante. E que bom que a simplicidade da pessoa num cargo tão importante está participando de falas tão importantes que importantes é para mesmo. o município, para a região. E já pedi aí na criação do fórum que nos coloque também
Porque a dificuldade que nós temos de nos articular em Balneário Camboriú é terrível, né? E aí vou para a segunda palavra, que é o famoso velado. O que é velado? O que os meus olhos enxergam, ou o que os meus olhos enxergam, mas eu não quero ver. O racismo, ele não é velado. Eu quero ver. Eu quero escutar as pessoas me chamando de macaca, eu quero escutar as pessoas me chamando de negra fedida, eu não quero. Eu quero ver isso, eu não quero. Quando eu escuto isso, e eu escuto, espero que eu não vou chorar. Eu não consigo. Quando eu escuto isso, mas é muito bom não segurar. Às vezes eu dou uma retrucada, né, dependendo da situação. Eu já vejo assim, se eu estou sozinha, e no sentido de estar sozinha, ou se eu estou com outras pessoas, mas mesmo com essas pessoas eu estou sozinha, que tipo de resposta eu vou dar? Chama a polícia. Amor, eu posso chamar a polícia, que já me aconteceu. Chamar a polícia dizer, mas isso é comum. Vou dizer, lascou-se. Né? Se eu volto e dou uma resposta, a agressão, a física pode vir junto. Então, é velado? Não é velado o racismo. Mas para esse momento, é velado sim. Então eu passo e vou me embora. Porque eu preciso estar viva. Senão também não tem história para contar. Né? Nós precisamos intensificar as nossas ações? Precisamos. Mas nós também precisamos abrir mais o nosso leque no sentido de espaço, mas também o nosso pensar e o nosso olhar, para a gente também perceber essas coisas e parar de ficar usando palavras-chave porque são bonitas. O velado, por exemplo, não estou vendo nada de velado nesse país. O escancarado, o que está velado é o nosso medo de tomarmos partido. Quando a gente fala da questão da mulher, e eu estou falando tudo, porque tem muita coisa que já estão sendo tão falada que não vou ficar entrando em detalhe, porque eu acho que é perder tempo. Quando a gente fala da questão da mulher, os partidos políticos, eu estou falando isso enquanto partido dos trabalhadores, nós também sofremos lá dentro, né? Temos um diferencial, que a gente também consegue se mobilizar e dizer, pera lá, aqui também não, esse partido veio construir desde a sua história, então a gente também tem direito de falar. Mas eu vejo muito mais nós mulheres nos detonando. Semana passada, lá em Balneário eu construí uma rede de coletivos em movimento. Na minha cabeça, eu iria conseguir, que eu venho do Paraná, e no Paraná você faz movimento e você consegue se aglutinar. Que na minha cabeça eu iria conseguir juntar todos os movimentos dentro dessa rede para a gente fazer grandes ações, entendeu? Já brigaram ali, no ato. No grupo do WhatsApp do Se ia chamar rede. Se ia chamar rede, se ia chamar fórum, se ia chamar composição. Na semana passada, eu recebi um áudio de uma companheira da rede, falando da outra companheira dessa rede, detonando. Ela está escrevendo um projetinho. Oi? Esse projetinho dela, sabe assim, são coisas tão pequenas. Eu nem respondi porque eu sou uma pessoa linda, maravilhosa, não tenho paciência com essas coisas. Ou eu rasgo o verbo, ou eu não fico na linha. Eu gosto mais do cara a cara. Você fala, olha, querida, nós somos filhos. Eu não gosto muito desse termo, por conta disso. Né? Eu sou mulher e defendo o direito da mulherada da forma mais simples possível. Já morei em favela, que não foi por profissão. Né? Tava lá. Hoje eu sempre digo que eu moro em outra favela, e eu moro em Balneário Camboriú, lá nos Pioneiros. Qual que é o sentido de favela? Né? Não é mais só uma questão social, mas é o ser também que está dentro de você. Então, o que é uma favela? Existe
uma palavra que o significado dela me chama a atenção, e quando a gente consegue fazer o coletivo, né? Eu sou professora de educação infantil há 20 anos, então eu acredito que sempre a base das coisas precisam ser fortes para continuarem fortes, né? Então, a educação infantil me traz isso, né? E na minha educação infantil, não importa, claro que importa onde eu estou, naquele momento, como instituição, porque ela me dá a liberdade ou não de fazer o que eu acredito, né? Eu trabalho coletivo, né? Eu acredito que não importa que uma criança de 5 anos, menina, use o mesmo banheiro do menino, né? Apesar que isso dá uma confusão muito grande nas escolas, os pais não aceitam muito, né? Ou então quando você vai resolver uma situação com uma família ou com uma mãe, né? Que ela olha para você e diz assim, o meu marido vai vir falar com a senhora, né? Porque ele não gostou do que a senhora mandou de recado. E eu falo, manda ele falar comigo, não tem problema, né? Eu estou aqui das 8, né? Ela se... Nossa, ela poderia falar comigo, eu estou diante dela, né? Você sabe, quando a gente fala de se pertencer, né? Então, eu me pertenço à causa da Giane, trabalhei com ela, fui colega de trabalho dela também. Eu me pertenço à luta das mulheres, das pessoas que não têm a fala, né? Por quê? Porque eu penso no coletivo, né? Porque eu não tenho um filho gay, ou porque eu não tenho uma filha prostituta, ou porque eu não tenho um filho que é militante ou não, ou se ele é de esquerda ou de direita, não me importa. Se isso é para o coletivo, para que as pessoas que venham depois de mim, estão comigo agora, né, possam ser representadas, ter voz e ter corpo, né, isso para mim é o mais importante, que é o coletivo. Diante, claro, da simplicidade, né, porque eu não preciso fazer muitas firulas, né, eu preciso ser simples e eu preciso ser direto e objetivo, né. Para mim também está sendo uma grande honra, uma grande satisfação conhecer. Muito obrigada. Obrigada, hein? Posso falar? Pode abrir outro bloco, só para não ficar... Primeiro, eu quero agradecer muito a vocês por todos esses incentivos. E a Marisa pergunta se, na minha opinião, as reformas serão aprovadas. Eu quero falar rapidinho sobre o processo de resistência hoje, né? Tem algumas entidades que têm um papel muito importante nessa resistência, uma delas é a CNBB. A Igreja Católica está com um papel muito importante, liderado pela CNBB. A gente ficamos sabendo que tem padres falando nas missas, bispos falando nas missas, falando claramente contra o processo de reforma, contra o que esse governo está fazendo. Isso é uma coisa bem interessante. Lá no TST a gente tem uma indicação para uma comenda. Todo ano cada ministro tem direito a uma indicação. O meu indicado desse ano é o secretário-geral da CNBB. E até falaram para mim, mas isso é pecado, você não é evangélica, aí você indicou o presidente da CNBB. Isso não, é o papel, né? Porque eu sou evangélica, mas eu sou da corrente progressista da Igreja Evangélica e sou contra qualquer bancada evangélica, esse movimento que faz aí, eu sou Eduardo Cunha, essa coisa toda, eu sou radicalmente contra, né? E a Igreja Evangélica tem um movimento, eu inclusive participo de um movimento contra as reformas, que é um movimento que é liderado por um pastor que chama Ariovaldo Ramos. Então é uma coisa assim, bem interessante. O Ministério Público do Trabalho está tendo um papel muito importante, o Ministério Público Nacional, a ANAMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, o Colégio de Presidentes, que envolve 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil inteiro. A OAB não se pronunciou, fez uma audiência pública, mas não se pronunciou. Esse presidente nacional atual é muito conservador, é do Rio Grande do Sul, é muito conservador. Ele não, ele fez ele aprovou lá um ato contra a reforma previdenciária, mas trabalhista ele não aprovou ainda. E as OABs, não, mas aí concluindo esse tema, eu acredito que ela pode não ser aprovada ainda. Vai depender do contexto político, porque na verdade esse projeto de reforma é um grande desabafo da CNI, das grandes corporações
que são contrárias à CLT, contrárias às reformas. Eu falei ontem e realmente acho que quem hoje defende reforma trabalhista, reforma previdenciária, quem hoje faz parte dessa grande onda de retrocesso, é quem não queria a libertação dos escravos, né? É quem foi contra a CLT desde 41. Acho que aqui não tem ninguém que nasceu antes da CLT, né? Nós que estamos aqui hoje, todos já nascemos sob a égide da CLT. Então a gente nem sabe o que é viver sem a CLT. Ou sem a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é de 41, nós nascemos depois. A CLT é de 43, nós nascemos depois. Então a gente nem sabe o que é viver sem isso. Quem sabe, Marisa, vai ser o caos para a gente levantar daí. Né? O trabalhador acordar, levantar daí, eu não sei. Eu tenho esperança que não será aprovada. Mas se for aprovada, nós vamos ter que criar um movimento bastante grande, né? Na UAB, eu fiz uma palestra algum tempo atrás em Alagoas para 800 mulheres advogadas. Era o primeiro congresso de mulheres advogadas. Depois disso, eles nem me convidaram para o segundo. Eu falei o seguinte, olha, falei junto com dirigentes que estavam lá presentes. A OAB Nacional nunca teve uma presidente mulher. Assim como o TST também nunca teve uma presidente mulher. A OAB, naquela época que eu falei, ela tem 27 seccionais estaduais. Nenhuma era dirigida por mulher. Melhorou um pouco porque hoje tem uma, né, que é justamente lá em Alagoas, onde eu falei que hoje tem uma presidente mulher. Então, isso precisa mudar, porque a OAB tem em torno de 50% de filiadas mulheres. É quase 50% já de filiadas mulheres. Então, é uma situação, assim, muito complexa. E voltando para a sua fala, eu agradeço muito e eu faço, assim, questão de manter a simplicidade. Não é assim para me vangloriar e nem nada. É porque realmente eu acho que o segredo de tudo está nas coisas simples, nas pessoas simples, né? Você vê Saramago, né? Como é que era Saramago? Lá em Goiás a gente teve Dom Tomás Balduino, que inclusive já faleceu, né? Então eu procuro me espelhar em pessoas simples, em pessoas que fizeram história, sendo simples, tratando das coisas simples. E esses temas que nós estamos tratando aqui hoje, eles são da maior relevância. Gente, violência contra a mulher é um assunto que a gente precisa mesmo criar o fórum, e eu já me coloco para apoiar o fórum. Vai vir pro lançamento. Eu venho pro lançamento. Vou fazer todo o possível de vir pro lançamento. É tão importante, olha, a violência, quando ela está longe da gente, a gente trata como temática, né? Quando ela está perto da gente, igual quando aconteceu com a Giane. A minha filha mais velha, que é advogada trabalhista, que tem 37 anos, ela casou com um rapaz que tem uma família muito grande. Eles são 11 irmãos. Recentemente, há uns 2 meses atrás, uma das primas do marido dela, chamada Renata, advogada, sofreu violência física do namorado. Né? O namorado, ela grávida, que eles não casaram, né? Ela grávida, ficou toda cheia de marca, de sinais. Esse homem, no final da semana, tinha uma pescaria com os tios da Renata. Os tios da Renata tiveram a capacidade de levar o rapaz na pescaria, porque já estava marcada. E o machismo, o machismo é tão... Isso é uma família de gente simples, família normal, né? Família do meu genro, né? Porque eu tenho a maior estima. E a Renata tá lá, sem saber se volta, se não volta. Acaba até voltando, porque ela tem até respaldo da família para voltar, né? Porque foi para pescaria com eles, né? Um momento. E são questões, olha, o meu marido é uma pessoa, a Dércia conhece, a Cristina conhece, é uma pessoa assim, fantástica, tem uma história linda, super progressista. Eu estava um dia no final de semana redigindo um artigo e muito apertada, aí lia material, escrevia, não sabia se lia, se escrevia. Aí ele falou, posso te ajudar? Eu falei,
tá meio sem jeito de você me ajudar, mas tem uma forma de você me ajudar. A gente fica sozinho em casa sábado e domingo, sem empregada. Falei, eu perco meia hora ajudando, ele ajuda. Ajudando a arrumar o café, mais meia hora ajudando a arrumar o almoço, mais meia hora o lanche. Se você arrumar sozinho, você me ajuda. Ele falou, tô fora. Se for um trabalho intelectual, eu ajudo. Pra botar lanchinho pra você, tudo direitinho, tô fora. Quer dizer, então, eu tô contando isso, ele é maravilhoso. Não é o Carlos, mas é maravilhoso. Mas eu tô contando pra vocês verem como é que a gente convive dentro de casa, na família da gente, com o machismo, né? Essa minha filha de 37 anos chega do trabalho, a advogada trabalhista chegou, era umas 8h30 da noite, o marido tinha chegado, o marido é diretor de uma empresa, tinha chegado por volta de um pouco antes, né? E ela pede uma roupinha para a Manuela, que tem 4 anos, e pede um copo d'água para o marido. O João Pedro, meu neto de 5 anos, fala, mamãe, meu pai agora vai fazer tudo. Por que você está pedindo tudo isso para o meu pai? Ele está cansado. Né? Então, por isso é que eu falo que é muito importante essa nossa conversa agora de manhã e essa nossa reflexão. E a gente não tem ideia de quanta transformação vai sair dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão, né?